Acho que a gente pode ir começando aqui. Então, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. A ideia é que a gente já tem feito tentado investir mais aqui nessa série de reuniões e workshops para tentar aproximar, melhorar a comunicação aqui da estrutura com o lado das instituições. Então, essa daqui é mais uma dessas iniciativas. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é a gente entrar um pouco no detalhe. A gente vai ter na semana que vem o Go Live do novo perfil FAP Único de segurança e a gente vai ter um período de convivência. Então, a ideia é a gente passar aqui um pouco pelos detalhes de como que vai ser essa entrada em produção, como que vai ser esse período de convivência, algumas orientações para as instituições, algumas recomendações. Então, passar aqui por esse processo. E esse workshop ele vai ser gravado e a gente vai compartilhar o link da gravação depois no canal do YouTube. E as dúvidas a gente vai tratando por ordem das mãozinhas, ou podem ir mandando no chat, que a gente vai tentando responder aqui pela própria mensagem, ou qualquer coisa depois a gente responde aqui na fala também, o que não dá para responder direto pelo chat, tá? Então, agradecer de novo a todos, especialmente aqui o Paulo. Agora eu passo a palavra para você, que é o nosso especialista aqui que vai comandar a apresentação. Bom dia, pessoal. Fabi, se você quiser passar o slide do cronograma, isso, só para lembrar a etapa que estamos, né? A gente está chegando no final do período de emissão de certificações ali, e no dia 25/3 acontece o Go Live do novo perfil, né, o perfil único FAP ali, né? Pedimos 2 semanas para os participantes fazerem o processo de DCM. Nesse período existe uma convivência das duas versões, então nada deveria quebrar, né? Tudo continua funcionando da forma que está. As casas têm 2 semanas aí para se ajustar para o novo perfil, né? Fazer os DCMs, as mudanças. E no dia 14/4, todo mundo precisa estar no perfil novo e será desligado o perfil antigo, os perfis antigos, né? A ideia é que hoje a gente falar um pouco desse período de migração, né, de mudança, algumas características, as principais características que estão mudando e como isso afeta tecnicamente as nossas URL de on, o comportamento das casas, para que os participantes consigam se planejar para o período de convivência, né, e fazer esse processo com o mínimo de impacto possível, desejando ter impacto zero para todos os participantes aqui, né? Acho que vale lembrar que tem uma instrução normativa, não vou lembrar o nome agora de cabeça, o número de cabeça, que versa sobre esse período de convivência, sobre o período de DCR, DCM, os principais participantes ali, os participantes que mais têm consentimentos, tem marcos a serem seguidos durante essas 2 semanas, né? Então, 10% de DCM efetivado até tal data, 30% em outra data. Então, tem marcos estabelecidos que precisam ser observados com o intuito de garantir, né, que a gente chegue no novo perfil sem quebrar o ecossistema, né, sem quebrar essa comunicação. Bom, eu não montei um deck de material, na verdade, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer é apresentar a própria página do portal que a gente montou, para falar desses aspectos técnicos existentes, tá? Então, esse material vai estar no portal, ele vai ser colocado ali ou na parte de segurança, não tenho certeza, ou vai ficar ali junto com diretrizes técnicas e operacionais. Não sei, Fabi, como ficou combinado no final das contas. Mas a gente vai pôr um dos dois e coloca num comunicado dizendo que está disponível o material, né? E aqui a ideia desse material é falar sobre os aspectos técnicos. No final tem um FAQ. E a ideia é que, conforme forem chegando as dúvidas ou forem aparecendo questões relevantes, a gente enriqueça essa sessão de FAQ para todo mundo ter acesso às informações, minimizando possíveis riscos aqui do processo, tá? Então, o material ele começa com contexto e, de forma geral, resumindo, o que a gente quer é garantir processo de tem um áudio vazando. Durante o processo de convivência, os processos de DCR e DCM funcionem da forma adequada, né? Então, eu consigo ir para frente para o perfil FAP único sem problemas, mas se eu tiver um problema, eu consigo fazer o rollback, né? E continuar tratando, funcionando, operando até resolver o problema e conseguir fazer o novo processo de DCM para validar
minha solução. E da mesma forma, né, os meus processos FAPs, né, a geração de consentimento, a aprovação de consentimento, deve continuar funcionando no, no perfil novo, né, no perfil único. Eu consigo gerar novos consentimentos, novos tokens usando o perfil novo, mas toda a minha base de tokens existentes, os meus access tokens, fresh tokens, continuem funcionando no período de convivência até eu fazer a migração sem nenhum impacto para o cliente, né? Tem que ser transparente pelo ponto de vista do cliente, né? Esse processo não deveria gerar nenhum impacto, né? Ah, aqui entrando um pouco no cronograma, né? Até o dia 24 do 3, todo mundo tem que ter a certificação de Rely em pares. A iniciadora, né, precisa ter certificação de Rely em pares da IDF, né? Aí as detentoras e transmissoras precisam ter as certificações de DCR, DCM e FAP, né? E até o dia 24 do 3, final do dia, 23h59, publicar esses links de certificação e fazer a sua mudança, né, colocando no ar o novo perfil, né, atualizando o URLs de OneNote, atualizando todos os links de certificação e garantindo que ele já esteja disponível para quem queira fazer o processo de DCE. Então, data muro 24 do 3, às 23h59, todo mundo tem que estar habilitado para o novo perfil, né? A partir do dia 25, 0 horas, né, entre o dia 25 e dia 14, os iniciadores e receptores fazem o processo de DCM, DCR, o que for ali fato, para mudar todos os seus clientes para o perfil novo, e as detentoras têm que ficar, e transmissoras ficar atentos aos SLAs que foram colocados na IN 443 ali, referente a tickets, né? Acho que, se eu não me engano, são 2 horas e meia para atender tickets referentes ao processo de migração, né, que ocorre. Após dia 15 do 4, acaba a convivência, todo mundo tem que ter feito o processo de DCM, né? E as detentoras desligam o perfil de suporte ao perfil antigo. Desculpa, eu vi uma mão subindo, eu não estou vendo os nomes. Não sei se alguém consegue me ajudar, família. Fernando, pode falar. Só para ficar claro, durante o período de transição, eu continuo suportando DCM e DCR DCM no perfil antigo. Sim, Uma sim. iniciadora que nunca cadastrou, ela pode fazer no perfil antigo com a gente durante o período de transição. Sim, pode, tá? É um ponto que a gente questionou o GT de segurança. Não faz tanto sentido, né? Pô, já tem que fazer É, para em 1, 2 semanas já ter que mudar, né? Mas para simplificar e garantir que não vai haver impacto nos processos de rollback de alguma iniciadora ou receptora de dados, sim, é possível fazer o processo de DCR durante o período de convivência. Então, é óbvio que não deveria acontecer, deveria ficar focado no DCM ali. Rodrigo? Boa tarde, pessoal. Sou aqui do Santander e Coligadas, tá? Só uma dúvida em relação a esse cronograma. A gente recebeu um comunicado com possível calendário para iniciar tipo um war room, alguma coisa assim, no dia 24. Então, tecnicamente, não seria dia 25 o início, né? Teria que ser antes, né? A gente teria que estar preparado para começar no dia 24, não é isso? Rodrigo, sobre esse ponto, você quer falar, Paulo? Quer que Não, eu não, puxe? pode falar justamente para você puxar. Tranquilo. Tem uma lista de instituições da IN 443 que tem algumas obrigações adicionais ali em relação a esse período de DCM, tem que cumprir uma porcentagem de DCMs até algumas datas específicas. Então, a gente está tentando organizar esse War Room e a gente acabou sugerindo dia 24 por entender que final de semana costuma ter um volume menor de chamadas. Então, se as instituições da IN 443 preferissem, aí a gente organizaria no domingo e aí teria que realmente adiantar ali para um pouco esse Go Live, mas é focado nessas instituições, tá? A gente recebeu até agora meio-dia as respostas, tinha instituição que estava faltando. A gente vai fechar o resultado, mas eu tô imaginando que vai acabar ficando na segunda-feira mesmo, tá? Mas aí a gente vai entrar em contato com vocês e também dar essas orientações específicas para esses próximos passos. Mas Entendi. então Então, o formulário era só para ver qual que seria a melhor data para todo mundo, né?
Achei que ia Exato. criar war rooms para dia 24, dia 25, dia 26, etc. Né? Não, a ideia é ser um período de 4 horas para todo mundo dessas instituições da IN 443 estarem na mesma sala. Então, do Santander tem um problema com o Bradesco, por exemplo, vocês já conseguem, como tem esse SLA muito curto, vocês já conseguem se resolver. Então, seria um período para os técnicos estarem online, para já conseguir resolver qualquer problema ali de imediato. Ah, legal, porque tem 10%, né, até o dia 26, né, uma coisa assim, tem os marcos que você citou, né? Então, eles Exato. realmente ficariam meio apertado mesmo, né? Se tiver algum problema mais complexo, né? Entendi. Não, sem problema. Até Tá? quando que Então, a vai intenção é ficar, essa. Então, vai ser que um vai dos fechar horários isso? só, tá? Oi, desculpa, Rodrigo. Até quando que ficou de fechar isso? A gente acabou de receber todas as respostas, a gente só precisa consolidar para ver qual vai ser o melhor horário, tá? Mas acho que até amanhã, na hora do almoço, a gente manda para vocês como que ficou. Ah, beleza. Obrigado, gente. Imagina. Bom, então, antes tem mais. Guilherme, acho que é para agora. Guilherme? Para mim, apareceu que abaixou a mãozinha. Pode falar? Seguindo qualquer coisa, fica à vontade. É, Bom, principais mudanças no perfil FAP único, aqui as mudanças que trazem algum impacto técnico. Tá? Adoção do perfil único para VTQ e par. Né? A gente trouxe esses detalhamentos de mudança no workshop anterior, que está disponível no SharePoint. Eu tenho um link também que foi disponibilizado no YouTube, né, Fabito? Que a gente pode compartilhar. Mas o detalhamento do que é cada dessas mudanças existe no workshop, e aqui eu vou falar de como é o período de convivência para cada um desses aspectos, tá? Então, adoção de perfil único Private Key mais par, né? E aqui a gente está falando de método de autenticação e uso do par, tá? São dois assuntos numa linha aqui. Criptografia do ID Token, né? Então, antes ele era opcional, só na verdade você só precisava usar o ID Token se fosse trafegar alguma informação PII no seu ID Token. Se você não tivesse, você não precisava criptografar, e agora ele passa a ser obrigatório em todos os casos, né? O PKCE, né, se torna obrigatório. Quem usa par já usa PKCE, tá? O par já exige o uso do PKCE, mas como tinha instituições que não usavam par, ele passa a ser obrigatório para todo mundo, né? Claims CPF e CNPJ no ID Token são removidas. Existe uma proibição da rotação do Registration Access Tokens no processo de DCR e DCM, né, para evitar problemas de perda de chave e necessidade de ficar fazendo tratativas bilaterais para se recuperar. Então, se bloqueou essa rotacionamento. Algumas restrições nos parâmetros Response Type, Response Mode e Subject Type. São as principais mudanças aqui que impactam de alguma forma o nosso período de convivência. Então, primeiro falando aqui do perfil único, né, como método de autenticação. O FAP prevê dois métodos de autenticação, o Private Key e o MTLS. Né? E eles podem ser combinados com o uso do par ou não, né, com par ou sem par, e com o uso de JARM ou sem uso de JARM, né, fazendo toda a combinação da 8 perfis que tinha disponíveis no nosso FAP BR 1.0 anteriormente. Né? Com o FAP único, a gente falou, não queremos 8 perfis, queremos um único perfil, vai ser Private Key com uso de par, né, e sem uso de JAR. Né? Então, aqui é o primeiro grande impacto, né, e a principal mudança que a gente está tendo. Né? Então, todo mundo vai ter que passar a prover esse novo perfil, Private Key JWT, e quem anteriormente utilizava o MTLS vai ter que manter a convivência para o MTLS durante o período de convivência para depois desligar, tá? Como que isso reflete no nosso URL de well-known, nos nossos dados de well-known e registros dos nossos clientes, né? Bom, o Private Key e o MTLS, eles eram suportados no FAP-BR 1.0. Você poderia escolher qual dos dois você queria. Obviamente você precisava ter um deles, né? Mas você poderia ter um ou mais, né? Poderia ter os dois ou um só. Com o FAP único, se torna obrigatório que seja o Private Key e o MTLS deixe de ser suportado. Tá? Então,
Antes suportava os dois, escolhia qual que eu ia ter. Agora eu sou obrigado a ter o Private Key JWT e não posso ter o MTLS. Isso é contado na nossa well-known, né, na nossa URL de well-known. A URL de well-known, relembrando para todo mundo, é um endpoint em que os clientes podem bater do Authorization Server para pegar as configurações que aquele Authorization Server aceita. Né? Como que eu trabalho? O que eu aceito como algoritmos de criptografia? Quais são as minhas URLs de autenticação? Quais são as minhas URLs de revogação de token? Né? Então, o Anon, ele traz toda a instrução de como você pode utilizar aquele Authorization Server. Né? E a mudança do perfil faz com que essas instruções precisem ser atualizadas, e aqui a gente está contando um pouco como que deveria ser feita essa atualização. Então, a principal parâmetro aqui no well-known é o Token Endpoint Auth Method Supported, é uma lista, né, de métodos que pode receber o valor Private Key JWT ou TLS Client Auth, representando o Private Key e MTLS, respectivamente. Né? Essa lista antes poderia ter um ou mais membros, agora só vai poder ter um, né? E o período de convivência é o que a gente vai discutir aqui. Tá? Existem outros parâmetros que também trazem essa informação para outros fins, mas que não é obrigatório estar na URL de ONON, mas alguns participantes fazem isso porque a informação está disponível em algum endpoint distinto. Né? Por exemplo, eu tenho aqui o Revogation Endpoint Auth Method Support. Então, para revogar um token acesso, eu aceito esses canais aqui. Para fazer introspecção do meu token, né, eu suporto esses métodos aqui. Né? Então, nem todos os participantes declaram isso, e eu não declarar significa o uso básico do Client Credentials, se eu não me engano. Né? Mas para quem declara, precisa seguir as regras que vão estar definidas dentro da política do FAP1. Tá? Mas o foco aqui, Token Endpoint of Method Supported, tá? E alguns cenários podem ocorrer. Tá? Eu tenho um cenário em que, na minha implementação do FAP 1.0, eu suportava apenas um dos métodos, né? E eu vou ser obrigado a mudar para outro método ou ficar ou manter o mesmo método dependendo de como estava. Né? Então, se eu era MTLS, né, primeiro exemplo, vocês conseguem ver meu mouse? Desculpa. Conseguimos sim, Paulo. Então, se você era MTLS, você, durante o período de convivência, precisa deixar os dois disponíveis. Né? Então, novas instituições que já migraram, fizeram DCM, né, tem que estar disponível no novo formato. E quem ainda não fez o DCM, precisa ser suportado, mantém. Né? Após o término de convivência, eu desligo o MTLS, mantenho só o Private Key. Né? Quem é Private Key, não existe nenhum token no formato MLS, nenhum consentimento que use MTLS, então pode manter o Private Key durante todo esse período sem impacto. Né? Para quem já suportava ambos os cenários, né, quem suportava mais de um perfil, durante o período de convivência precisa manter os mesmos perfis, então precisa manter os mesmos métodos de acesso. Após o período de convivência, desliga a MTLS e mantendo só o Private Key. Tá? Então, primeiro impacto aqui devido aos métodos de autenticação. Acho que alguém levantou a mão, não sei se continua. Para mim não tá aparecendo, Paulo. Tá. Não levantaram. Desculpa. Para mim apareceu e sumiu, então não sei se. Mas seguinte, né? Ainda em relação ao perfil único, né? O uso do par, né? Então, é Private Key JWT, mas com o uso de par obrigatório. Foi isso que foi decidido, né? E em consonância ali com o caminho do FAP 2.0, né? O FAP 2.0 ele vai na linha de usar o Private Key, né? E uso do par, né? Então a gente em consonância está indo para o mesmo caminho, né? E isso afeta todos os participantes, né? Durante o período de convivência, eu tenho que garantir que quem não usava par, os clientes que ainda não usavam par, né, que estavam registrados sem uso de par, continuem funcionando. Então, eu tenho que suportar a opção sem par. Novos tokens que usem par ou de clientes que já fizeram o DCM funcionem usando par. E após o término de convivência, eu mantenho apenas o uso de par. Né? Então, de novo, no RLDual não existem variáveis que falam sobre o uso do par. Né? Basicamente, são duas variáveis. Né? Eu tenho o Push Authorization Request Endpoint,
que é o endpoint que você faz o uso do par, propriamente dito, né? Você avisa das variáveis para aquela autenticação, né? E pega o seu código, né? E existe um segundo parâmetro, que é um booleano, que fala se o uso do par é obrigatório ou não, né? Então, no FAP BR 1.0, o uso do par era opcional, né? E você poderia ter, olha, eu aceito o par, mas ele é opcional. Eu aceito o par e ele é obrigatório, né? E isso vai para um perfil único, né? Então, é obrigatório o uso do par e você precisa ter o endpoint preenchido, né? E a variável obrigatoriedade do par vai ter que ser obrigatoriamente o valor true, porque você agora exige que tenha par, sempre o uso do par, né? Então, como que fica nos cenários dos participantes das implementações, né? Alguns participantes não declaravam as variáveis do par porque elas não faziam uso. Durante o período de convivência, elas têm que habilitar o uso do par, mas manter ele ainda como opcional, porque eu vou ter os clientes que ainda não fizeram a migração para o perfil novo, e ainda não vão saber usar o par durante aquelas 2 semanas. E ao término das 2 semanas, eu torno obrigatório o uso do par, né? Para quem já usava par e era opcional, ele mantém durante o período de convivência a opcionalidade, ao término torna obrigatório. E para quem já usava o par obrigatoriamente, nada, não tem impactos, fica tudo do jeito que está. PKCE, né? O PKCE é um método de segurança para aumentar a probabilidade, a mitigação de ataques main the middle, ali interceptando as chaves que estão trafegando os códigos, né? Então são gerados códigos com desafios e chaves ali para garantir que quem fez a primeira requisição é quem está fazendo a próxima requisição. E isso, com o uso do par, se torna obrigatório, né? Aqui não tem impacto na URL de ONON, isso não é uma característica que está na URL de ONON, mas é um comportamento que os participantes vão ter que adotar, né? Então, participantes que não suportavam par e não faziam uso do PKCE precisam começar a suportar o PKCE, mas precisam manter os clientes que não fazem uso do PKCE o uso, né? Sem autenticação sem uso do PKCE, né? De manter a convivência. E para quem já tinha o par, ou para quem já tinha o PKCE consequentemente ali, né? Sem impactos. Então, aqui, o ponto de atenção do plano de período de convivência é que você precisa manter o suporte a autenticações sem PKCE durante o período de convivência, né? Criptografia do ID token, né? Como eu expliquei um pouco antes, ele era uma característica opcional, né? Você só precisava encriptar o ID token se ele fosse trafegar alguma informação sensível. Isso gerava uma certa variação, né? A hora vinha encriptado, a hora não vinha, dependia de como fazer a solicitação, se pedia CPF, CNPJ, ou dos dados que que o transmissor ali estava colocando dentro do ID token, né? Para eliminar essa variação, a gente tornou obrigatório a encriptação, né? E isso ele reflete no ID token, na URL de ONON, pois é necessário indicar quais são os ID tokens suportados, a lista de algoritmos de ID tokens suportados, né? São duas variáveis, a ID token encryption algo supported e a ID token encryption anti-value supported. Mas como anteriormente isso já era utilizado em alguns cenários, provavelmente todos os clientes já têm essas variáveis, ou todos os servidores já têm essas variáveis preenchidas, né? Então o impacto provavelmente é baixo aqui. A única questão é uma questão de comportamento que os receptores podem sofrer. Se você antes não encriptava o ID token, passou a encriptar, pode ser que quebre um cliente que não esteja preparado para isso, né? Então você precisa avaliar se aquele cliente está preparado ou não, né? Ou ele foi registrado para uso de ID token criptografado, se sim, ok, criptografar, se não, pode gerar uma quebra aqui. Então, ponto de atenção. Claim CPF CNPJ, elas deixam de ser suportadas no novo perfil, né? Devendo ser ignoradas, né? Então, no well-known,
quando a gente fala das clientes suportadas, vinha o CPF, CNPJ antes, isso se mantém no período de convivência, e depois eu paro de suportar. E a partir desse momento eu ignoro essas clientes, né? E os clientes precisam se adaptar, vão adaptar seus fluxos de consumo, se fazem uso dessa informação, eles vão ter que verificar outra forma de resolver o problema, ou o motivador para eles fazerem esse uso, né? Rotação do Registration Access Token. Ela é uma mudança que não tem impacto para a operação, né, dos tokens ali, da geração de consentimentos, para a geração de access token, fresh token. É uma mudança que tem impacto apenas para o processo de DCR e DCM, que atualmente, né, é permitida essa rotação. E quando você, por exemplo, faz uma modificação, modifiquei o escopo que o meu cliente tem acesso, né? Esse token poderia rotacionar, e se você não tivesse sua lógica implementada para pegar esse rotacionamento, você poderia perder o acesso ao registro ali para fazer mudanças no seu cliente, né? Em algumas situações, você poderia tentar fazer uma mudança e, por algum erro técnico, não receber a resposta e perder o acesso, né? Então, para evitar essas situações e essas tratativas bilaterais, se proibiu o rotacionamento do Registration Access Token, né? Atributo Response Type. O atributo Response Type, ele fala muito sobre como o fluxo de autorização vai funcionar, né? Atualmente era aceito o fluxo Code ID Token, né, que significa que, olha, após um processo de login que eu vou receber tanto o código da autorização quanto o ID Token, ou vou receber só o código, e o Response Mode ali já está Response Mode já tá com JARM ali, né, para receber esses dados, né? E se eu precisar de alguma questão de introspecção do token, eu vou fazer por outros caminhos, né? No novo modelo, passa a ser exportado apenas o CUD de token, né? A gente derruba a opção de usar CUD com JARM. E isso tem Paulo, impacto. Opa, Paulo, tem duas pessoas com a mão levantada, só para a gente não, acho que passar o claro, ponto desses aí. claro, se vocês quiserem, por favor. Opa, Fernando de novo. Voltando lá só na parte da encryption do ID token, a gente não tem uma previsão de obrigatoriedade do cliente, no momento do DCR, ele informar a chave. Isso é capturado indo no diretório e pegando qual é a chave do cliente. Do cliente. Mas isso não tem todas as situações que isso era obrigatório. Isso acontece, por exemplo, quando você só envia, só pagamento, isso não tinha dados em que isso fosse obrigatório. Se o cliente não tivesse registrado para fazer o ID token, se ele pediu, para fazer a criptografia, se ele pedir depois, ele não vai conseguir. Então, nesse período de transição, se ele não registrou, ele não tinha o BRK, acho que é o BRK, qual que é o selo que tem Acho que é um link lá de assinatura, né? Isso. Se ele não tinha o BRENC configurado, ele não mandou, e isso também não estava especificado que era obrigatório registrar ele quando ele tivesse, se ele pediu o ID token criptografado, ele vai falhar. Sim. Sim, vai ter um problema. E aí o que acontece? O que eu faço depois e durante o período de transição? Durante o período de transição eu vou poder não mandar sem criptografia. Mas Sim. E depois? E o cara não se registrou para isso? Eu vou dar bomba? Sim, tá. Ele vai ter que fazer um DCM atualizando o registro dele, registrando agora que ele tenha as chaves de criptografia necessárias, né? Então, ele sim precisa fazer, o cliente precisa rodar obrigatoriamente o DCM, tá? Se após o período de convivência ele não fez essa execução do DCM, é um problema do cliente que ele vai ter que resolver, né? Então, ele vai começar a falhar quando você desligar ou quando você ligar a criptografia obrigatória ali, né? Você não vai ter como criptografar para esse cliente, né? Então, Então, eu vou poder operar, durante o período de convivência, eu vou operar sem obrigatoriedade. Então, sem ele obrigatoriedade. pode conseguir, tudo tranquilo. Uhum. Então, ele só aí, se ele pediu a criptografada e ele não fez o DCR, é problema dele. E se depois eu obrigar ele não pedir e ele não mandou, também é problema dele.
Tá, Exato. Daí vai beleza. haver um ticket bilateral que vai ter que ser resolvido, né? Então, olha, tá falhando. Ele provavelmente vai chegar, olha, não estou conseguindo criar tokens com vocês, alguma coisa. Você vai falar, não, mas eu tô vendo que você não tem a sua chave de criptografia registrada aqui. Você precisa fazer um DCE, né? Então, ele tem que fazer o processo de DCE, né? Então, aqui a responsabilidade de atualizar o seu cliente é do receptor, do iniciador de pagamento, né? Você, como transmissor, detentor de conta, você tem que habilitar ah, que essa atualização é possível, né? E garantir que durante o período de convivência, antes dele fazer qualquer DCM, continue tudo funcionando, né? Após o período de Isso, convivência, é esperado que, cara, olha, eu vou desligar comportamentos antigos, isso aqui sem ID token deixou de ser suportado, então suas requisições sem ID token vão falhar, né? E é problema de você tem que vir aqui fazer um DCM. e aí, uma última. O motor de certificação, ele considerou qual cenário? O cenário que só tinha o FAP único e ele verificava as coisas que já deveriam ter removidas, ou ele verificou um período de transição, ou ele não está claro a situação que o motor de conformidades verificou. Aqui o Tem motor de teste conformidade está falando do funcional ou de segurança? de segurança, Fabio. Segurança. Entendi. É, eles não foram criadas travas para validar que você não suporta o anterior. Você me corrige, tá, Fabi? Mas na configuração do teste foi criada a trava. Olha, você vai ter que fazer o teste usando o Private Key com par, né? E a intenção de não botar trava foi justamente possibilitar que as casas não tivessem um anon de convivência ali, né? Vai ter que ser pensado em um momento testes para garantir que o perfil antigo já não é mais suportado, mas eles hoje ainda não estão feitos, tá? E a maioria desses testes envolvem a verificação da configuração do anon. Se eu puder complementar isso daqui, a gente está planejando alguns testes ali pela própria FVP, tá? Então, a gente está configurando a FVP para a partir do dia 25, validar se as instituições estão aceitando as configurações ali do novo perfil. E aí, em paralelo, a gente também está planejando alguns testes para a partir do dia 15 de abril, a gente ver se as instituições já estão rejeitando DCRs, DCMs com MTLS, por exemplo, tá? Então, com os perfis antigos. Então, a gente está terminando de desenhar esses cenários para fazer as validações. Então, a gente só vai ter, em verdade, um teste para verificar se anteriormente só se quebrou, mas para a gente fazer uma verificação real se contra as configurações, mesmo no ambiente de desenvolvimento, a gente não vai ter um motor antes dos momentos de falha. Correto. O motor ele é mais flexível, né, nesse aspecto. Mas, por exemplo, acho que a cobrança de ID token já era feita, né? O motor já cobrava que o ID token estivesse criptografado, ele fazia validações, né? Então, é uma linha tênue, né? Quanto eu consigo garantir a convivência enquanto testar, né? Isso, o token Rafael. já o token, o motor já cobrava a obrigatoriedade do ID token, então ele assim, ele não consideraria para um período de convivência o resultado do motor. Mais alguém, pessoal? Eu tinha uma dúvida. Oh. Não tinha ficado claro para mim com relação à questão da rotação do Registration Access Token, se a gente teria que manter um período de convivência, né? Ou seja, a gente vai subir esse cara e, independente do cara ter feito DCM ou não, ninguém vai me cobrar, né? Que o Registration Access Token deixe de ser rotacionado, né? Do tipo, esse cara aí ele não vai ter um período de convivência, né? Ele vai deixar de ser rotacionado e mesmo que o cara volte, ele vai continuar não sendo rotacionado, correto? Correto. Acho que aqui o impacto é mínimo, né? Porque Sim. você deixar de rotacionar, você não quebra nada, né? Só a chave que parou de Perfeito. mudar e quem estava prevendo o comportamento de rotacionar vai estar recebendo a mesma chave e não vai quebrar. Então Perfeito. aqui, de fato, não tem problema nenhum, tá? Show de bola. Era só para confirmar isso, tá? Obrigado. Tá, eu tenho uma dúvida. No nosso caso, a gente tentou fazer a disponibilização do MTLS com par, né? Atualmente o Mercado Pago só tem. A gente tentou liberar o Private Key mais o par,
Atualmente a gente só tem o MTLS, e aí a gente percebeu que algumas casas começaram a dar erro quando estavam tentando gerar o token. E aí a gente teve que fazer rollback. Como que está planejado isso? Em teoria, pelo menos na minha opinião, dia 25 a gente vai ou sim liberar com o MTLS, certo? Para manter a convivência. E as casas que começarem a falhar, que deveriam se adequar, correto? É que não deveria haver falhas, né? Deveria ser um processo Foi, transparente, né? foi o que imaginamos. Quando você, por exemplo, eu estou adicionando um novo perfil Private Key. Eu tinha o MTLS, né? E vou adicionar o Private Key no perfil novo. Tá? É uma nova opção que eu estou pondo na mesa, mas o meu MTLS que eu tinha antes e que os clientes estão registrados ainda está disponível e é transparente para eles. Então, meu servidor de autorização vai receber o fluxo de chamadas ali no formato da MTLS, vai fazer a validação do certificado, do Subject DN, da forma que a MTLS fazia, sempre fez, né? Antes do novo perfil, né? A partir do momento que esse client, né, ele vai ter janela de 2 semanas, fizer um DCM falando, ok, agora eu vou usar Private Key com par, né, você tem que começar a fazer funcionar aquele cliente com um novo perfil. Né? Então, o MTLS para de funcionar com esse perfil, ou com aquele cliente passa a funcionar com um novo perfil, e todos aqueles tokens que ele tinha, consentimentos, continuam funcionando sem problema, né, de forma transparente. Não deveria ser, fiz mudança, começou a estourar um monte de problema, agora corram e ajustem, né? Não, tem que ser justamente o contrário, né? Eu fiz a mudança, não impactou ninguém, e façam o seu DCR e DCM na janela de convivência de 2 semanas. Alguns participantes têm uma régua mais rígida, que tem marcos ali para atingir, outros vão poder fazer com um pouco mais de calma, mas é para ser transparente, sem quebra. Então, Tá? Aí até não sei qual que é o cenário exato que aconteceu, mas vocês disponibilizarem um novo perfil não deveria ter gerado quebra. Pelo que a Mesmo gente porque não percebeu, deveria ter afetado outros clientes, né, se eles não fizeram DCM. Só afeta quem fez o DCM. isso, pelo que a gente percebeu, tinha algumas casas que começaram a tentar fazer usando Private Key, sendo que como a gente não tinha, né, então eles deveriam ter seguido pelo MTLS, né, normal. A gente achou bem estranho, inclusive até abriu o chamado, mas não tivemos resposta, né? Eu acho que a gente até respondeu esse chamado, tá? Desculpa cortar, Paulo, mas eu acho que eu voltei aqui agora, mas eu acho que a gente respondeu esse chamado. De fato, é mais um problema do receptor do que do transmissor ali, tá? Sim, não, eu digo quem não respondeu foi as outras casas, né? Porque a gente sabia Perfeito. quem eram as casas, a gente abriu para elas, mas ninguém se pronunciou. Vocês estavam tranquilo. Eu não sei quais foram os cenários que aconteceram com os participantes, mas talvez alguma lógica de preferência de perfil que esteja configurada e se está disponível ali no eu não, eu vou usar, mas sem validar como o registro foi feito anteriormente, né? Então, talvez tenha alguns ajustes que esses clientes precisam realizar, tá? Mas daí é erro, esse tipo de erro tipicamente é do receptor. Não deveria acontecer, mas de fato pode acontecer e aconteceu no seu caso, né? Tá, obrigado. Pessoal, não estou vendo mal. Se tiver, por favor, para fazer pergunta, senão eu sigo aqui com response note. Aqui tem mais uma, Paulo, do Heitor. Forçando aqui o ponto, pelo que eu estou acompanhando do workshop, se eu sou uma transmissora, no dia 24 já tem que estar ativado tanto o perfil único quanto o MTLS. Se eu sou uma receptora, eu não tenho a pressa do dia 24 e 25. Eu posso fazer, por exemplo, essa virada no dia 26, pelo que eu estou entendendo. Mas a transmissora já tem que estar pronto. E o que eu fiquei na dúvida daquela questão da 2359 é se eu tenho um horário específico para ativar, uma vez que vai ter um período de convivência. No sábado do dia 23 eu já posso deixar isso habilitado, até para eu planejar aqui as implantações. Fabi, você me corrige, tá? O grande problema de antecipar esse Go Live é que situações não previstas acontecem, né? Então, que nem falaram, olha, registrei um novo perfil e clientes que não eram para quebrar, porque não tem nada a ver, eles não vieram fazer CM e começaram a quebrar, né? E se eu começo a antecipar isso, pode ser que as instituições que são clientes não tenham alguém de plantão ou estão prevendo
esse Go Live, né? Então, o Go Live deveria acontecer no dia 24, né? Você deveria pôr o perfil no dia 24 e ele tem que ser, pode ser qualquer horário, desde que seja feito dentro do dia 24. Porque daí os participantes já sabem que vão acontecer naquele período uma mudança. E a partir daí, de fato, mantém a convivência e tem a janela de 2 semanas, que daí sim os clientes vão escolher qual que é o melhor dia, a melhor data para eles fazerem o DCM, né? Exceto os clientes que estão dentro ali da IN 443, que têm algumas metas a serem atingidas ali. Acho que um ponto que é importante aqui é separar o papel tanto do iniciador e do receptor versus transmissor e detentor, tá? Então, vou usar aqui pagamentos como exemplo, mas vale para dados do cliente também. Aqui, os detentores até podem ajustar ali o seu ELNOM, a configuração no dia 24, que nem o exemplo que você deu no dia 23, o ideal é não ser com tanta antecedência assim, mas já pode ajustar, mas as iniciadoras só podem fazer o DCM a partir do dia 25. Então, tirando a exceção ali, caso a gente acabe marcando o War Room no domingo, a ideia é realmente que as detentoras e transmissoras estejam preparadas para no dia 25 as iniciadoras e receptoras poderem acionar. Mas não é para esse acionamento para mudança do perfil acontecer dia 20, por exemplo, tá? Aí, Paulo, me corrija aqui qualquer coisa. Sim. Desculpa, gente, mas já tem essa definição da data, então, que vai ser no dia 23 ou no dia 24? Porque o que eu fiz aqui foi responder um form. Não, esse War Room a gente está fechando a data. Vai ser domingo, segunda ou terça, tá? Aí a única exceção para fazer o DCM no domingo seria caso o War Room seja marcado no domingo, tá? Ah, tá. Senão, Mas por enquanto a gente ainda não tem, então, uma data, né? exato, a gente vai mandar para vocês da instituição da IN 443 até amanhã na hora do almoço, que horas que vai Ah, ser, tá. Entendi. Perfeito, então. tá? Mas se não, iniciadoras e receptoras iniciam o DCM a partir do dia 25. Pessoal, seguindo, passar os outros são relativamente fáceis aqui. Então, eu estava falando do response type, né? Pode ser code de token ou code no FAP, no FAP BR 1.0, e no FAP único a gente está restringindo a code de token, e isso afeta um pouco o fluxo de como as chamadas acontecem durante o processo de autenticação e geração do access token, tá? E dessa forma, né, eu acho pouco provável que alguém esteja usando code com Jarm no ecossistema. Acho que tem pouquíssimas instituições certificadas com Jarm, tá? Mas caso tenha alguma instituição que esteja utilizando esse modelo, né, algum cliente que utilize esse modelo, ele precisa ajustar seu fluxo de autenticação para começar a trabalhar no modelo Code de Token, tá? Bom, e como que isso impacta o RLED ou não, né? Então, para quem suportava os dois perfis, Code de Token e Code, né, durante o período de convivência tem que manter os dois, né? E após o período de convivência mantém só Code de Token. Para quem suportava apenas um perfil, né, o próprio Code de Token, mantém ele sem nenhum impacto, tá? O response mode, ele serve para você dizer como a resposta vai ser trafegada ali, né, durante o fluxo de autenticação, tá? Então, pode ser através de query parameters, de fragments, de JWT. Então, tem várias formas que é combinado, né, como vai ser trafegado os dados da resposta com o código de autorização ali, né? Antes isso estava livre, né? Podendo ser usado qualquer um, query, fragment, form post, JWT, vários os que tivessem definidos ali nas RFCs, né? E algumas RFCs aqui, tá? Por exemplo, isso era o uso do Jarm ali quando eu tinha o response type code. Se eu usasse o response mode JWT, eu estou combinando fazendo uso do Jarm, né? Isso deixa de ser dessa forma, né? A partir de agora, o único response mode
que vai ser suportado é o Fragment, né? Então, todo mundo vai ter que se preparar nesse fluxo de autenticação para usar o modelo Fragment. Então, se alguém, por exemplo, usasse Code com JWT, usasse Jarm, aí de novo é um cenário hipotético, não acredito que ninguém no ecossistema esteja usando o Jarm. Então, ele estaria usando só o JWT, teria que no período de convivência botar o JWT Fragment e após o período de convivência o Fragment, né? Para as instituições que não definiam o response code, response modes não, né? Você pode continuar no período de convivência sem definir. O não definir o response mode significa automaticamente que query e fragment são suportados, né? Mas depois do período de convivência você teria que estipular o fragment, ou você já pode, no período de convivência, adicionar o parâmetro, mas precisando manter o query e o fragment, porque você não tinha antes, não definia antes, então você aceitava os dois, né? E até o momento chega no FAP único aqui, usando apenas fragment, né? E para quem tinha múltiplos, né? Múltiplos formatos, um ou mais aqui, né? Você tem que manter todos os seus suportes, todos os formatos que você suportava disponível durante o período de convivência, né? E depois no FAP-BR, você manteria só, no FAP único você manteria só apenas o fragment, tá? Outra mudança relevante, tá? E aqui em termos de lógica, né? É o subject type. Eu tenho dois subject types, o public e o pairwise. O subject é a forma que você identifica o usuário que fez aquela ação, que fez aquela autenticação, né? Então, você gera um ID para ele, falando, olha, o Paulo, ID X, né, fez a autenticação, né? Quando eu falo public, o ID do Paulo é comum para todos os participantes do ecossistema. Então, a instituição A, o Paulo é o ID 1, na instituição B, o Paulo é o ID 1, não importa qual participante, o público, o Paulo tem sempre o mesmo ID. Quando eu uso pairwise, o Paulo pode ter o ID 1 para o participante A, o ID 20 para o participante B, o ID 30 para o participante C, né? Então, esse é um comportamento que também foi padronizado, né? A partir do FAP único, vai ser obrigatório o uso do subject type public, né? Isso tem baixo potencial de impacto no ecossistema, mas se alguém faz uso desses IDs, né, e eu sei que tem algumas instituições que fazem uso desses IDs para mapear esse dado desse participante, tem que ficar atento, porque é provável que o ID deste cliente seja alterado durante esse processo, né? Porque ele tinha um ID pareado, provavelmente, agora ele vai ser público, eu posso ter que, para fazer essa mudança, né, de pareado para público, gerar uma mudança de IDs, tá? Então é um ponto de atenção importante para os clientes aqui, né? Em termos de suporte no não, quem tem os dois public e pairwise mantém durante o período de convivência e depois mantém apenas o public, tá? Então, aqui é um pouco dos principais impactos que acontecem com a entrada do FAP único, pois aqui tem um FAQ, por enquanto, pequeno, mas que a ideia é a gente enriquecer ao longo desse período com as dúvidas que venham surgindo, que vocês trazem, que alguém traga, tá? Com o intuito de uniformizar a comunicação com todos, né? Todo mundo ter a mesma posição sobre algum aspecto, né? Então, por exemplo, durante o período de convivência, devo aceitar requisições, né, o DCR, para clientes que forem utilizados FAP-BR 1.0? Né? Uma pergunta que fizeram aqui, né? Pô, faz sentido eu aceitar um DCR num período de convivência, num perfil antigo, né? Para associar não tem muita lógica esse cenário, né? Mas você, para eliminar, para mitigar problemas de convivência, de rollbacks, que eu fui para o FAP único, deu alguma coisa errada, tive que fazer rollback. Então, sim, todo o suporte ao FAP BR 1.0 deve ser mantido durante o período de convivência, inclusive o DCE, né? Então, isso está aqui. Então, durante o período de convivência, eu devo aceitar DCM que me leva ao sentido do FAP BR 1.0 sem o FAP único, né? Um DCM que me tira do private key e me joga para o MTLS, sim, você tem que aceitar. Pode ser um rollback de alguém que tentou fazer e teve algum problema, né? Então, sim, qualquer mudança que esteja mais indo em direção ao FAP BR 1.0 ao invés do FAP único também deve ser aceita, porque a gente não sabe qual o cenário que está vindo ali, se é um rollback ou não. E para investigar problemas, vamos aceitar, né?
Após período de convivência, obrigatório remoção suporte ao método de autenticação MTLS? Sim, né? Vai ser obrigatório o uso do Private Key JWT com par. Então, qualquer suporte a um outro aspecto não vai ser mais suportado, tem que ser explicitamente removido, para ninguém mais fazer esse uso. E daí aqui sobre os parâmetros, Revocation Endpoint of Methods, Introspection Endpoint, se você é obrigado a declarar, não, né? Isso é uma característica opcional que alguns participantes declaram, mas se você declarar, você tem que seguir as regras do FAP1. Tá? Então, outras perguntas entram aqui conforme forem surgindo. Então, Vinícius? Alguém mais? Tinha um colega na minha frente aí, desculpa, Paulo. Desculpa, não, é que eu não tô vendo as Tem o mãos, eu não tô vendo Guilherme. ordens. Então, eu vi que só que tinha uma mão. E eu acho que eu vejo a última que levantaram, por isso. Só, boa tarde, Guilherme aqui. A minha pergunta é somente sobre a publicação dessa página que a gente está vendo no portal. Quando que ela acontece? Ela já está lá? Eu não peguei essa parte. Ela não tá lá, eu vou publicar ela hoje. Eu só vou confirmar se é para Maravilha. colocar na parte do diretrizes operacionais ou se eu ponho junto com o perfil de segurança ali FAP, mas a gente manda um informe informando direitinho o link da página. Perfeito, muito obrigado, pessoal. A minha dúvida, Paulo, é com relação ao well-known do registration, do endpoint de registration, né? A gente vai manter o do DCR V1 e V2 durante o período de convivência? Eu não tenho certeza se eu entendi. É porque a gente tem no well-known um endpoint para acionar, né? O DCR, inclusive para fazer o DCM, né? E a gente hoje, né, está apontando ele para V2, mas assim, é a partir de abril, né? Durante o período de convivência, visto que as casas, né, poderão acionar o novo perfil, mas se for o caso voltarem, o nosso não deveria ter uma lista, então, de endpoints de registration para dar suporte à ida e à volta das Só para casas? entender o seu cenário, que pode ser cenário que a gente não previu aqui. Você, para suportar o FAP único, trocou o Authorization Server, e daí por isso você tem um novo Registration Endpoint, né? E se alguém precisar fazer um rollback, ele deveria usar o Registration Endpoint do servidor de autorização antigo. É este o cenário? Exato. É porque a API do DCR mudou também, né? Nós tiramos duas certificações, né? Uma para esse perfil novo e a outra para o DCR V2, né? Que tem todas aquelas mudanças ali com relação à questão da criptografia do editor, que o colega já até mencionou ali, enfim. Durante o período de convivência, a gente teria que manter uma lista do tipo a versão 1 do DCR e a versão 2 também? Eu não tenho certeza que o well não suporta uma lista ali, tá? Mas acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que levar para o GT de segurança. Até anotar aqui, Não porque... suporta. Não suporta, né? Não suporta. Então, se não suporta, como que o cara voltaria, né? Se ele não vai ter mais Se ele não vai ter o conhecimento. Eu acho que esse cenário a gente vai ter que estressar dentro do GT de segurança, tá? O que estava, assim, em mente aqui, talvez, é que a sua URL, né, de registration conseguisse definir, né? É o perfil novo, o perfil antigo, e eu vou atualizar configurações aqui, mas isso muito em linha de ser o mesmo Authorization Server que está sendo atualizado, né? Agora, com a troca do Authorization Server, de fato, esse é um cenário possível, né? Que eu não estressamos nessa análise, eu acho que precisamos dar uma volta no parafuso para esse cenário no GT de segurança. Até para ver como que vai ser a tratativa nesses casos. Eu realmente estava com a ideia de subir uma lista, né? Foi até bom, né? Conversar com outros colegas aqui falando que não suporta. Agora, assim, se não suporta, realmente fica essa dúvida, né? Em caso de rollback. Mas bacana, a gente está na guarda então, o Paulo, porque eu acho que esse campo aí, ele é um campo importantíssimo, né? E todo mundo vai ter que fazer uso dele, né? Sim. É o caminho para modificar, fazer o DCM, né? Então, Exato. se ele está mudando, precisa ficar claro como que vai ser esse processo, né? Tanto de ida e se precisar de rollback. Exato. Um cenário quando tem uma mudança que envolve a criação de um novo Authorization Server,
como que isso deveria ser feito, tá? E daí a discussão pode ir tanto no rumo de o cliente ter de alguma forma as duas informações e saber que usa uma ou outra, ou em algum imperativo do que o detentor, o transmissor ali, que tem que se resolver, né? Então isso precisa ser discutido no GT de segurança e, de fato, eu não tenho uma resposta aqui para dar. Eu entendi, pô. Eu só tô preocupado com relação aos É, tempos, né? exato. É. Mas tranquilo, a dúvida era essa. Então, a princípio, a gente mantém só o da V2, né? Que é que é o 2B aí, né? Digamos assim, né? Acredito que sim, para o Go Live, né? E a gente discute essa semana, tá? Para ver como que instituições que se encontram nessa situação de mudança de authorization server, como elas deveriam se comportar. Bacana, Paulo. Só uma dúvida. Nesse caso aí da mudança do Registration Server, entendo que é só o URL que vai ser alterada? É porque minha dúvida é, se eu vou ter que fazer algum outro DCM, ou você vai mudar esse Registration Server, você teria que enviar ele para os receptores, né? Para a gente saber qual URL chamar, ou não. Porque pelo menos no nosso lado a gente mantém isso aqui no nosso cadastro, né? E a gente utiliza a URL de quando a gente fez o DCR. Acho que essa dúvida foi, inclusive, uma dúvida que veio para a gente offline aqui, de uma instituição que mudou, teve que mudar o Registration Access Token, como que elas notificariam os participantes, né? Dessa mudança, né? Porque, de fato, apesar de não ter o Registration Access Token, quando você faz o DCR, você recebe a URL já configurada para fazer a alteração, e muitas soluções guardam essa URL e deixam de usar a URL que está no não ali, né? Então, é um ponto importante, né? Se está mudando essa URL, precisa ser feita uma comunicação para todos os participantes, para ter clareza, né? Isso. Obrigado. Pessoal, deu aqui o nosso horário. Queria ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente aproveitar esse momento. Acho que as próximas semanas vão ser bem importantes aqui para o ecossistema. Lembrando, a gente termina o período de convivência ali no dia 14. Dia 15 a gente tem o Go Live das APIs de produto, então pagamentos V4, pagamentos automáticos V1, Consents e Resources V3 de dados do cliente, câmbio V1. Então é bem importante a gente conseguir sincronizar, atender, passar por esse período de convivência. Então, reforçando, né, canal de comunicação oficial, tanto da estrutura quanto bilateralmente, é o Service Desk. Então, pedir para, sempre que vocês tiverem algum problema, alguma questão, se vocês puderem abrir um ticket, tanto para a gente quanto para as instituições, é bom que a gente, como ecossistema, consegue ter uma visibilidade do que está acontecendo, se tem algum problema ou não, se a gente consegue apoiar. E também ficarem atentos para ver se não estão abrindo tickets para vocês também, para conseguir responder o mais rápido possível. E ver se tem mais alguma dúvida aqui. Aí, Paulo, se alguma consideração adicional também? Não, acho que é isso. Acho que, por favor, encaminhe qualquer dúvida que tiver, porque a dúvida pode ser a dúvida de muitos aqui, e a ideia é a gente tentar facilitar esse processo, que ele é um processo complexo e a gente tem mínima margem de erro, até zero margem de erro, para garantir uma transição sem impacto aos clientes finais, né? Então, por favor, não segurem as dúvidas, compartilhem com a gente, para a gente poder levar para o GT de segurança ou para o GT que for necessário para discutir e montar uma tratativa. Uma última dúvida, Paulo, desculpa. Há a possibilidade, gente, de, se porventura a gente não tiver sanado ainda dentro do período de convivência todas as questões de segurança, adiar esse Go Live das APIs para o dia 15, que é um dia depois, né, enfim, do nosso período aí de convivência, né, digamos assim. Vinícius, não está sendo prevista mudança no cronograma.
Então, o ideal é que as instituições tentem fazer os DCMs, né, se adequarem quanto antes dentro desses quase 20 dias aqui que vai ter de período de convivência. Então, não deixar para o último momento, porque não está sendo prevista nenhuma mudança no Go Live, tá? Assim, se acontecer alguma emergência, é algo que talvez a gente teria que discutir, mas hoje não tem essa previsão. Não, tá ótimo. Desejar boa sorte para todo mundo aí. Pessoal, boa sorte a todos. Boa sorte a todos, obrigada pela presença. Pessoal, vocês Falou, estão galera. perguntando bastante do material aqui do link. A gente tem uma questão de governança, tá? Então, está terminando de ser aprovado pelo conselho, então a gente só precisa verificar se a gente já pode publicar a versão atual e qualquer coisa a gente ajusta depois, ou se a gente precisa esperar um número específico de votos ali dos conselheiros para publicar. Mas aí a gente manda a gravação, a gente consegue disponibilizar hoje por Informa, ali no canal do YouTube do Open Finance. E aí a gente vai ver se já consegue disponibilizar também o link, mas se não, nos próximos dias já vai ser lançado, tá? É porque é para a semana que vem. Se isso aí demorar para 2, 3 dias antes, a gente não vai. A gente tem que resolver o mais rápido possível. No nosso caso, tem um monte de coisa que a gente vai precisar resolver. Beleza. Não, pode deixar. A gente está correndo do lado de cá para tentar disponibilizar o mais rápido possível para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigada. Boa semana, boa sorte a todos. Qualquer coisa, estamos à disposição ali, através do Service Desk. E a gente mandou um formulário aqui também de feedback, então se vocês puderem responder para a gente entender como melhorar essas interações. E agradecimento especial aqui ao Paulo e ao pessoal do GT Segurança também, que trabalhou muito aqui para a live acontecer. Obrigado, pessoal. Boa semana. Valeu, gente. Tchau. Boa semana.